Olá a todos. Foram as ideias que me fizeram me tornar publicitário. Foram as ideias que me trouxeram interesse em ingressar num curso de publicidade e propaganda. Foram as ideias que me fizeram me tornar um professor de publicidade. Esse interesse em como surgem as ideias foi uma pergunta que foi constante na minha vida acadêmica. Cada criativo que eu conhecia, eu repetia a mesma pergunta chata. Mas como você fez isso? Nem sempre eu tinha resposta. E eu vejo os meus alunos fazerem as mesmas ideias, fazerem as mesmas perguntas, mas eu tenho o dever de ajudá-los a encontrarem suas próprias ideias. Sobre isso eu queria compartilhar com vocês 3 palavras em 18 minutos. Primeiro, tem um cara muito famoso, todos vocês já devem ter ouvido falar da grande criação dele, que foi o brainstorm. Quem nunca ouviu falar em brainstorm? Né? Brainstorm é a Gillette das ideias, né? A gente confunde o processo criativo com brainstorm. Ele tem pai, foi o Alex Osborne. O Alex Osborne, ele criou essa técnica um dia desse, 1938, né, no Agência de Publicidade, coisa bem recente. E ele escreveu um livro que é a Inteligência Aplicada, que no Brasil ele foi traduzido para O Poder Criador da Mente. E ele fala que todo mundo tem o potencial de ser criativo. Isso eu sempre ouço a pessoa, mas eu não sou criativo. Todos têm o potencial da criatividade em si, né? E a gente vai ver um pouco como desenvolver isso. Essa busca pela criatividade, ela se avançou quando eu conheci um termo do design, agora já no design, chamado Design Thinking, né? Que o grande promotor é o Tim Brown. O Tim Brown, ele fala que design é uma coisa tão boa que não deve ser entregue só na mão dos designers. E o método Design Thinking, do qual ele é um dos principais promotores, ele fala que ideia boa é a ideia que se torna prática. Ideia boa é a ideia que é efetivada, né? Criatividade, a criação, ela só existe quando ela é posta em vida. E ele fala que essa criatividade ela pode ser usada para o bem de todos. Não é só uma coisa de publicitário, de designer, de arquiteto. É uma coisa que pode mudar o mundo, se isso for compartilhado com o mundo. Vamos compartilhar um pouquinho disso. Primeira palavra que eu queria trocar com vocês é a observação, né? Como os criativos conseguem fazer as coisas? Eles conseguem observando. Esse é o grande mistério, né? Assim, a gente só consegue conhecimento através da observação. As coletas de referências vêm da observação. Prestar atenção nas pessoas é uma grande característica do design. Por isso que chamam, você tem que ser um pouco sensível. Na verdade, você tem que ser um observador. O maior interesse que a gente tem que ter não são pelas coisas. O primeiro interesse tem que ser pelas pessoas. O conhecimento não está nas coisas. O conhecimento está nas pessoas. E falando de uma pessoa especial, para a gente ver como todo mundo pode ser criativo, tem esse moleque aí que na 7ª série, esse aí é o Adrian. Né? Ele é norte-americano, talvez alguns de vocês conheçam. História bem rápida dele. Ele viajou de férias com os pais. Eles ficaram hospedados num lugar que havia um painel solar no teto. Voltaram para casa e quiseram instalar o painel solar no teto, não dava certo. Aí o Aidan disse, vamos usar um painel daquele plano. O quintal da nossa casa é muito pequeno. Era a época da feira de ciências do colégio dele. 2 anos antes ele tirou o 3º lugar, no ano anterior ele tirou o 2º lugar. Aí ele teve uma ideia que ele conseguiu finalmente tirar o 1º lugar. Observando as árvores, ele percebeu, ele disse, poxa, mas assim como as top models, as árvores se alimentam de luz, né? Então, elas devem fazer isso muito bem. E ele descobriu a sequência de Fibonacci, pesquisando no Google, e ele montou uma estrutura de metal com a árvore e distribuiu os painéis solares nessa estrutura, semelhante a uma copa de árvore, na mesma proporção de uma copa de árvore. E ele conseguiu aumentar em 20% a eficiência energética dos painéis solares, com 12 anos de idade, observando as árvores. 13 anos. Essa capacidade das ideias, ela está unida a esse conceito de associar. A associação, segundo o Guy Asner, que é um dos grandes estudiosos da criatividade, tem uma empresa desde os anos 70 que vende processo criativo na França. Ele fala que a associação é o princípio da criatividade, juntar ideias. Às vezes uma grande ideia nasce da junção de outras grandes ideias. A gente na nossa casa faz isso, pega um equipamento doméstico, junta com outro e vai resolver um problema. Então, o encanador faltou, cadê? Não tem uma chave, você usa uma faca e por aí vai. Cuidado para não se queimar com essa faca.
Para explicar isso, tem isso Augusto aqui tem para vocês. razão. Que delícia. Cada sabor é único. Mas junte um sabor com o outro e cria-se uma coisa nova. Você vê que eu não sou cientista, mas eu tenho meu próprio ratinho para explicar as coisas. O Ratinho Remy, do filme Ratatouille, da Disney, ele ajuda a explicar isso. E os pesquisadores falam que a nossa mente ela tem uma capacidade natural de associar ideias. E é juntando, às vezes, coisas cotidianas, triviais, que nós fazemos coisas fantásticas. É assim que funciona a gastronomia. É reunindo ideias. É isso que a gente faz em casa quando é tarde da noite, acorda faminto e vê o que é que tem na geladeira. E, às vezes, descobre uma receita nova, né? E vai parar, quem sabe, na Ana Maria Braga, em algum lugar muito melhor do que isso. Bom, a segunda palavra que eu queria compartilhar com vocês é a concentração. Numa época, numa sociedade dispersiva, concentração é fundamental. E falar sobre concentração é lembrar também que tem como Scott Belsky, lembra, o criador do Behance Network, tem muita ideia boa que se perde, várias ideias que vocês já tiveram, que nunca vão tomar a vida, nunca vão conhecer a luz, porque elas são simplesmente abandonadas, porque você não concentra força nessas ideias, até se esquece delas. Essa coisa de lembrar das ideias, de concentrar as coisas, ela dá origem a vários métodos e técnicas. Eu queria compartilhar rapidinho 3. A técnica do Aire, que é o GTD, o famoso GTD, a técnica do Scott Belsky, que é o método de ação, e a técnica do Francesco Cirillo, que é a técnica do Pomodoro. Há várias outras, mas elas têm uma característica comum. Você tem que colocar suas ideias no papel, e de preferência no mesmo papel. Né? Concentrar suas ideias, concentrar suas tarefas, concentrar nos seus dados num lugar que ele possa deixar sua mente livre para criar. E você conseguir colocar todas as informações que você tem, todas as tarefas a realizar de forma clara, concentrada, integrada. Isso é uma das bases do processo criativo. E o Scott Belsky, que é esse rapazinho aqui do meio, ele descobriu isso pesquisando com mais de 100 profissionais que eram notórios pela geração de uma grande quantidade de ideias e de criações. E eles perceberam que todos faziam isso. Outro fator importante da concentração é que você tem que conhecer seus problemas para resolvê-los. E, além de saber o que fazer, é importante saber o que não fazer. Né? Conhecer as restrições. Quem pensa que criatividade não combina com restrição, está enganado. Os pesquisadores dizem exatamente o contrário. Quanto mais a gente conhece as restrições que tem para o nosso processo criativo, quanto mais restrições a gente conhece em relação ao problema que a gente quer resolver, mais chance a gente tem de solucioná-los, maiores as chances do sucesso. Outra coisa importante que resume bem a concentração é a frase do famosíssimo Steve Jobs, à frente da Apple, né, falecido recentemente, que fala: simplificando tudo isso, foco é saber dizer não. É não se deixar dispersar. É saber o que é importante e o que não é importante. Simples como as criações da Apple. Finalmente, a terceira palavra, que é a superação. Né? Superação tem a ver com a nossa capacidade, que todos nós temos, de resolver problemas. O cérebro humano consegue isso. O Norman Deutsch, ele que é um dos estudiosos da neuroplasticidade, que, resumindo bastante, diz que se a gente der para o nosso cérebro tarefas constantes, demandas constantes, ele vai se capacitar a resolvê-las cada vez melhor, como uma operação plástica, ele se amolda a isso. E todos nós temos essa capacidade. É por isso que a gente melhora no nosso trabalho, é por isso que a gente melhora cada vez mais na atividade física. Mas a gente só melhora quando exige mais, e o nosso cérebro vai respondendo cada vez melhor a isso. O nome disso é neuroplasticidade, e deu um prêmio Nobel de Medicina na década de 70. O gênio da Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva, ele disse já: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Uma das coisas que destacavam o Senna perante os outros atletas é porque ele era um atleta, ele não era só um piloto, ele era um atleta dedicado. E ele buscava cada vez mais um ponto diferente do que todo mundo já fazia. E ele ficou famoso como gênio desse esporte. Esse é outro gênio também famoso. Esse aí é o Thomas Edison jovem. Quis botar uma foto dele velhinho, não.
certo? Ele tem 2.323 patentes. É o cara que tem o maior número de ideias registradas em vida. É o criador da GE, uma marca que existe até hoje. O Edison, ele foi expulso do colégio porque era uma pessoa que perguntava por que demais para o professor. Teve a sorte de ter uma mãe que era educadora e deu orientação para ele em casa. Se tornou um grande gênio que revolucionou a eletricidade, revolucionou a indústria da música, revolucionou a telefonia, revolucionou as comunicações e tantos outros caminhos. Falando sobre o Edison e lembrando Osborne, que é o criador do brainstorm, fala que quantidade gera qualidade. E o Edison entendia isso. O Edison ele colocava metas mensais de ideias que ele deveria ter. E uma meta semestral de uma grande ideia que ele deveria ter. E ele desafiava a mente dele, de quem trabalhava com ele, para isso. É do Edison a frase que criatividade, aliás, que gênio é 1% de 1% de criatividade, 99% de transpiração. É esforço, né? Não existem as grandes criações da ciência e da tecnologia sem muito empenho antes disso. Elas não nascem de uma iluminação como se pensa. O professor John Maeda, do MIT, que é um TED Talker famoso, ele fala que tudo pode se resumir na palavrinha brain, né? Cérebro. Básico é o início de tudo. Repita-se com frequência. Abstenha-se de desesperar-se. Inspire-se com exemplos e nunca deixe de se repetir. Nunca perca a disciplina do empenho. Voltando ao Edison, ele fala que é exatamente isso. A gente não tem mais realizações porque a gente desiste das coisas. A gente desiste muito fácil, né? E tudo que a gente deve fazer é tentar. Mas a gente consegue algumas explicações sobre isso, porque a nossa educação, ela é uma educação que penaliza o erro. Ela só bonifica o acerto. Ela não estimula a experiência, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio e nem no ensino superior. É raro isso. A nossa educação, ela não é voltada para a criatividade. Antes de concluir, vamos voltar aqui rapidinho às 3 palavras: observação, concentração e superação. Observação é você ser curioso como o menino Adrian. É você associar ideias, como diz o princípio do brainstorm. Ser concentrado é saber dizer não, ter foco, conhecer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Superação é saber que quantidade gera qualidade. É um dos princípios da criação. Construir mais hipóteses e tentar bastante, perseverar. Porque as boas ideias, elas não nascem tão fácil assim. Elas nascem de longos processos que às vezes nem foram iniciados por vocês, mas um legado de outra pessoa. Para concluir e falar um pouco mais sobre a ideia que eu queria deixar claro para vocês, queria ler uma frasezinha desse reitor da Universidade de Harvard. Ele fala que colégios e universidades devem voltar-se para a animação de qualquer centelha criadora de suma importância, que marca a diferença entre o que é de primeira ordem e o que é de ordem secundária. Está o nosso papel. E é preciso pô-lo rapidamente em execução. Resumindo a ópera, o cara que era reitor de Harvard entendia que o grande capital que nós temos é o capital da criatividade. É isso que deve ser ensinado. Ele percebeu isso cedo. Essa frase é da década de 50 do século passado. E nós ainda estamos mais de 50 anos depois, mais de 60 anos depois, agindo contra esse pensamento. Não faz sentido. Nós vivemos numa era em que não é a sociedade do conhecimento e da informação, é a sociedade da inovação. É o uso que se dá desse conhecimento que faz diferença. Esse é o capital que o mundo compra. É esse que faz um gadget, um aplicativo de celular que não dá lucro, ser vendido por $1 bilhão. Uma ideia vale isso hoje. Mas essa não é a formação que nós temos. Se, como o David Allen, se, como o criador do brainstorm, o Osborne, falou, a criatividade pode ser ensinada, existem métodos para isso, existem metodologias, existem várias técnicas que são espalhadas pelo mundo, que resolvem problemas sociais na África, na Oceania, na América, das quais várias eu participei, que podem ser compartilhadas com toda a população. Por que nós não aprendemos a fazer isso? Porque uma criança não é colocada para fazer a sua grande capacidade, que é a capacidade de inovar, a capacidade de imaginar. E a gente vai lá e pega a criança e diz, não, você tem que assimilar essas coisas e replicar, repetir. Criatividade é atividade extraclasse, é passeio, é exceção, não é regra.
Não faz sentido. Não faz sentido a gente não conhecer essas coisas. Não faz sentido a gente não ter uma formação criativa num mundo que premia a criatividade, num mundo que demanda a criatividade, né? É isso que faz nós sermos diferentes dos outros animais. Essa é a nossa capacidade de reinventar. É isso que faz a gente sobreviver. Então, por que eu não aprendi isso no colégio? Por que eu não aprendi isso tão bem na faculdade? Por que a gente não aprendeu isso tão bem? Vamos aprender isso e vamos espalhar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado.